Não importa o que você faça, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, o que precisa mudar na sua mente e na sua realidade para que você finalmente viva a vida que diz querer viver? Se você quer mergulhar de cabeça e criar a vida dos seus sonhos, você precisa se atentar a uma coisa: com qual realidade, hábitos e identidade você está comprometido. Porque se você não gosta da direção que a sua vida está tomando hoje, provavelmente está comprometido com as coisas erradas. Comprometido com as distrações, com as dúvidas, com as desculpas, com o medo, com as injúrias. E se é para isso que a sua energia está indo, é exatamente essa a vida que você está construindo. É com isso que você está se comprometendo. E a gente faz isso também quando começa a duvidar de si, quando não faz aquilo que precisa fazer. Entenda que toda ação e até mesmo toda falta de ação é um voto para a vida que você está construindo, seja ela a vida que você realmente deseja ou não. Existem inúmeras linhas de tempo disponíveis para você, você não precisa estar preso onde está. Se você não gosta da sua realidade em que está vivendo hoje, esse é o seu sinal para mudar, para se comprometer com algo diferente. Então vamos falar como fazer isso. O maior bloqueio que a maioria das pessoas enfrenta quando está pronta para mudar é o seguinte: eu ainda não me sinto pronto para me tornar essa pessoa. Eu ainda não me sinto pronta para agir como essa pessoa. Eu ainda não me sinto pronta para fazer essa mudança. Talvez essa seja a mensagem mais importante que você precisava ouvir hoje. Estar pronta não é um sentimento, é uma decisão. E quando você perceber isso, a sua vida inteira pode mudar. Se você quer que essa fase da sua vida seja aquela para a qual você vai olhar no futuro e dizer: foi ali que tudo começou a mudar, precisa parar de esperar que os seus sentimentos, quais forem eles, lhe deem permissão para agir. Tome a decisão. Sentir-se pronta é algo totalmente subjetivo, que parece pronto o suficiente para você, pode ser assustador para outra pessoa, ou pode até parecer tarde demais para alguém. Tudo isso é uma construção da nossa própria mente. Então, se você continua repetindo para si mesma: eu não estou pronta, será mesmo que a questão aqui não pode ser que você simplesmente ainda não decidiu que pode estar? O motivo de eu estar te dizendo isso é porque no instante em que você decide, é como se uma chave fosse acionada. Em um momento você ainda está vivendo a sua antiga realidade, mas quando decide de verdade, quando assume esse compromisso consigo mesma, e cada dia faz o tanto que seja nessa direção, é exatamente aí que a sua linha de tempo começa a mudar. É aí que você começa a caminhar por um caminho diferente. Eu já vi isso acontecer repetidas vezes na minha vida e na de pessoas conhecidas, de passar meses andando em círculos, mas no momento em que decide que está pronto para o próximo nível, que está pronto para aquilo que realmente deseja, as coisas começam a se mover, começam a se encaixar. E aqui tem uma questão importante: o seu sistema nervoso sempre quer te manter em segurança. Ele faz isso tentando te manter na atual condição em que você está. É por isso que aquela sensação de estar pronta quase nunca chega. Portanto, não espere sentir que está pronta, decida que está. Essa decisão faz com que você fique um pouco mais próximo do que você quer, e é nesse momento que uma nova linha de tempo começa. Agora, esse é apenas o primeiro passo e, obviamente, ele não é suficiente. Existe uma mudança de mentalidade que precisa acontecer antes que você comece a ver essa realidade realmente se transformar. Todo mundo quer viver a vida dos sonhos, mas desejar e mentalidade não basta, precisa decidir que aquilo já é seu. O desejo é passivo, já a decisão faz parte da sua nova identidade. Se, por exemplo, você quer ser uma pessoa atlética, e eu percebi que eu só tenho usado esse exemplo, vou pensar em outros, mas por enquanto esse vale. Então, decida que essa já é a sua realidade e esteja congruente com ela. E mesmo que o mundo ainda não tenha percebido isso, que até mesmo você ainda não tenha percebido, essa continua sendo a verdade. Se mantenha no caminho. O universo não responde ao desejo. Ele responde à sua certeza e à identidade que você assume para si. Imagina uma pessoa que está apenas
meio comprometida. O que ela faz? Envia sinais confusos. Quando ela diz, eu quero tanto morar em tal país, mas provavelmente eu vou acabar ficando aqui mesmo, né? Porque vou precisar fazer isso, aquilo, porque ninguém me ajuda. Ela está enviando sinais contraditórios. Ela deseja aquilo, mas fica repetindo o contrário. O universo, as oportunidades e até mesmo as pessoas respondem à clareza e à convicção. Você também responde de forma diferente quando tem clareza e convicção sobre quem é. No momento em que você toma uma decisão sobre o tipo de vida que quer viver e sobre quem você escolhe ser, essa realidade começa a tomar forma. Você naturalmente começa a agir de forma alinhada com essa identidade e o universo começa a responder a esse alinhamento. Pensa nisso. Um ponto importante é quando você decide algo para si mesma, o seu cérebro e seu corpo precisam caminhar naquela direção. Caso contrário, ele cria uma dissonância cognitiva que é bastante desconfortável. Porque, veja, é desconfortável agir de maneira incompatível com quem você decidiu ser e com a realidade que escolheu viver. Por exemplo, se você diz, eu sou uma pessoa saudável e atlética, essa é a minha identidade. Então, quando você abre o armário para pegar um alimento ultraprocessado ou uma besteira qualquer, existe uma parte sua que vai fazer uma resistência. Uma parte sua já naturalmente quer afastar aquela escolha ruim e incompatível, porque aquilo já não combina mais com quem você é. Quando você realmente assume esse compromisso, não apenas a sua forma de agir muda, mas as oportunidades, o universo também começa a te encontrar no caminho. É nesse momento que a sua linha de tempo começa a mudar. Mas todos nós sabemos de uma coisa, sem as ações certas, não chegamos a lugar nenhum. As redes sociais muitas vezes romantizam as grandes transformações e aqueles antes e depois impressionantes, mas na maioria das vezes a realidade se parece muito mais com escovar os dentes com calma, derramar um pote de açaí na roupa, rir com mais frequência, dormir bem. O que eu estou te dizendo é que a vida dos sonhos costuma ser construída sobre hábitos simples, repetitivos e algumas vezes entediantes. Coisas que você faz todos os dias, sem aplausos, sem reconhecimentos, sem parecerem extraordinárias. E muitas pessoas não mudam de vida não porque seja difícil demais. Elas desistem porque em muitos momentos tudo parece chato demais. Elas ficam viciadas na dopamina de recomeçar, comprar um planner novo, iniciar um relacionamento novo, montar uma nova rotina a cada mês. Com certeza você já ouviu alguém falar, na segunda-feira eu começo. Mas essa pessoa não permanece tempo suficiente para que aquela fase aparentemente monótona produza resultados. Você está disposta a deixar que algumas fases sejam simples? Está disposta a permitir que algumas fases sejam consistentes? Porque mergulhar de cabeça significa aprender a estar em paz com a repetição. E nem todo mundo está disposto a fazer isso. É justamente aí que a maioria desiste. Continuar fazendo a mesma coisa todos os dias. Mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando ninguém está aplaudindo. O sucesso e tudo aquilo que você deseja conquistar normalmente está do outro lado desses hábitos simples, repetitivos e tão comuns quanto escovar os dentes. E o grande avanço que tanta gente espera costuma estar escondido justamente nas rotinas que elas não têm vontade de manter. Mas e se tudo isso não precisasse parecer tão entediante? É aqui que eu vou te oferecer uma nova perspectiva. O motivo pelo qual tantas pessoas fracassam e pelo qual tudo parece tão monótono é que elas estão focadas apenas no resultado final. Estão obcecadas pelo destino, mas detestam a jornada. Querem o dinheiro, o corpo dos sonhos, o estilo de vida, seja qual for o objetivo, mas não gostam do caminho. Não gostam das repetições na academia para construir aquele corpo. Só que a sua vida muda para sempre quando você aprende a gostar do caminho que percorre para chegar onde deseja. Porque afinal o próprio caminho,
O processo é a sua vida. E eu quero que você compreenda uma coisa, não existe um ponto final nessa jornada. Assim que você alcança um objetivo, outro já surge. Você termina a faculdade, quer entrar no mercado de trabalho. Dali um tempo, quer ir para outra empresa melhor. Aí começa uma nova fase, novos desafios. A vida nunca para. Você está sempre caminhando em direção a algum lugar. Sempre irão existir novos objetivos, novos desejos, novos obstáculos para superar. Durante a vida toda você estará em processo, até o último dia. E depois ainda vai iniciar outra jornada. Então, isso significa que se você não aprender a gostar do caminho, se odiar a sensação de ainda estar em construção, você vai sofrer a vida inteira. O sucesso muitas vezes significa fazer as mesmas coisas dia após dia, mas é a maneira como você enxerga essas tarefas que determinam se elas são leves ou insuportáveis. É essa perspectiva que faz você continuar ou desistir. Se não consegue encontrar alegria no caminho até esse objetivo, qual é o sentido? O segredo, então, não é encontrar uma forma de escapar das partes repetitivas da vida. O segredo é aprender a ficar bem com elas, porque o processo é feito dos hábitos diários, da repetição, das pequenas vitórias. E isso tudo não é apenas o preço que você paga para viver a vida dos seus sonhos. Isso já faz parte da própria vida dos seus sonhos. Encare esse processo de uma forma diferente. Aprenda a apreciar não apenas daquilo que esse compromisso vai te proporcionar. Claro que as recompensas ao longo do caminho são maravilhosas e espero que você comemore quando elas chegarem, mas e se você pudesse se apaixonar pela repetição? E se pudesse já amar quem você está se tornando em vez de amar apenas o resultado final? E se aprendesse a sentir prazer simplesmente por se apresentar para si mesma naquele novo formato todos os dias. Agora, uma das atitudes mais poderosas que você pode tomar para acelerar essa mudança, e use com sabedoria, é fazer um movimento irreversível na direção dos seus sonhos. E eu explico. A maioria das pessoas permanece presa porque continua atravessando portas de mão dupla. Ou seja, elas entram pela porta, mas podem voltar quando quiserem, certo? São decisões seguras, reversíveis. Então, ela experimenta um pouco, para um pouco, mas o ponto de virada está onde você escolhe atravessar portas de mão única, ou seja, compromissos irreversíveis. Aquele em que, depois de atravessar a porta, não existe caminho de volta. A única direção possível passa a ser seguir em frente. Alguns exemplos. Fazer um pagamento não reembolsável para um curso ou viagem importante. Agendar o ensaio fotográfico do seu novo negócio. Anunciar publicamente a data de lançamento de um projeto. Contratar uma mentora, um treinador, um terapeuta. Investir na identidade visual da sua empresa ou em equipamentos que representam um compromisso real. Assinar um plano anual de academia, jogar fora ou doar os alimentos que não combinam com a vida que você quer construir, pedir demissão, encerrar um relacionamento tóxico, doar as roupas antigas que já não representam quem você é. Algumas dessas decisões são pequenas, outras são enormes, mas depois que essa porta fecha, já não existe mais tantas possibilidades de voltar atrás. Existem menos rotas de fuga. E sim, isso pode assustar, mas é justamente isso que acelera o crescimento. Os maiores momentos de crescimento da minha vida aconteceram depois que eu tomei decisões um pouco mais irreversíveis. Algumas dessas foram bem grandes, outras foram menores, mas isso muda a energia. Se você continua deixando muitas portas de saída abertas, pode ter certeza de uma coisa: você vai acabar usando alguma delas. Comprometer-se de verdade significa eliminar essas portas de mão dupla. É desenhar a sua vida de um jeito em que a única direção possível seja seguir em frente, minha Viking. Sim, dá medo, sim, é desconfortável, mas funciona. Porque no momento em que você faz um movimento irreversível e escolhe atravessar aquela porta de mão única,
Você encontra uma maneira de fazer dar certo. Qual é o movimento irreversível que você precisa fazer para provar isso a si mesma? E qual é a porta dos fundos que você precisa fechar? Todos os dias você está votando no seu futuro. Cada escolha fortalece a sua antiga linha de tempo ou consolida uma nova. Cada pequeno hábito, cada minuto perdido vendo coisas que não te fazem crescer, tudo está conduzindo você por um caminho ou por outro. Se você está pronto para finalmente agir, precisa existir um momento em que você para de esperar pela próxima segunda-feira. Pare de esperar pelas condições perfeitas, tome a decisão, assuma essa identidade, apaixone-se pelo processo e, se for necessário, faça um movimento sem volta, porque a sua nova linha de tempo começa no momento em que você faz isso. Eu espero que você se mova nessa direção. Um abraço, até o próximo vídeo.